Olá pessoal, estamos começando hoje a nossa segunda aula, a primeira parte da nossa segunda aula. A semana passada tivemos a introdução nessa pandemia, a nossa faculdade teve que reinventar e vocês, né, já se adaptaram a esse novo sistema, essa nova forma de aula, né? Aula remota. Mas estamos aqui com a disciplina hoje Protestantismo e Cultura Brasileira. Essa disciplina é muito importante, nós às vezes não damos tanto valor para ela, ou achamos que ela é não tão assim empolgante, mas a disciplina de protestantismo é muito empolgante. E nessa nossa segunda aula e nessa primeira parte, eu quero dizer para vocês que nós precisamos compreender, para entender o protestantismo no Brasil, precisamos compreender as suas raízes, a sua origem, da onde veio a nossa linha protestante. Então nós temos aqui três linhas do protestantismo. Nós temos a da Grã-Bretanha, né, a Inglaterra, nós temos o protestantismo americano e também o francês. São essas linhas de protestantismo que influenciou a formação no Brasil. É lógico que a Igreja Luterana ela chegou no Brasil também no século XIX, e a sua primeira leva de luteranos foram de pastoral, ou seja, foi uma missão pastoral. Os luteranos vieram morar no Brasil e a Igreja Luterana Alemã enviou pastores para cuidar dos luteranos que vieram fixar residência no Brasil, que foi no estado do Espírito Santo e também no Rio Grande do Sul. Depois, anos mais tarde, a missão já mudou, a missão americana, os luteranos da América já enviaram pastores, não agora com a função pastoral, mas a função realmente de missão, de evangelização, né? E aí nós temos então duas vertentes da luterana no Brasil, a Igreja Evangélica Luterana e a Igreja Luterana do Brasil, de Confissão Luterana do Brasil, né? E a IECLB e a ICLB. A Igreja Anglicana, logicamente que ela vem para o Brasil já no pacote da esquadra inglesa, quando garantiram a segurança da família real portuguesa em 1808. Então, em 1808, nós vamos ter um primeiro protestantismo no Brasil, de 1808 até 1889, ou seja, por 81 anos nós temos uma primeira parte do protestantismo. Você vai encontrar isso na obra da História Documental do Protestantismo no Brasil, de Duncan Alexander Haley, né? Esse livro aqui da Haste, tá? É um livro bastante robusto, né? Formado mais ou menos, é um trabalho bastante minucioso, tá? Então é um trabalho, é uma produção promovida, patrocinada pela Universidade da Alemanha, né? Ele é professor de protestantismo na UMESP, né? Foi, né? E então ele produziu esse material interessante, muito importante para a base da nossa disciplina. É lógico que o livro-texto nós vamos usar do professor, né, o presbítero, né, ele é presbítero da Assembleia de Deus Betesda de São Paulo, o Gideon Freire Alencar, né? Ele vai escrever sobre protestantismo tupiniquim. E aí nós vamos trabalhar esse livro nas questões da atividade e também da prova. Mas eu vou sempre usar esse material para historiciar de forma direta sobre o protestantismo no Brasil. Mas nessa nossa aula, eu quero dizer para você então, esse pré-protestantismo brasileiro, da onde saiu, da onde veio. Nós precisamos entender então a reforma também, né? O que é a reforma ou as reformas, será que foi uma só? Né? Porque logo falando de reforma, pensamos logo em Lutero, mas na realidade nós temos vários focos de reforma. Nós temos a reforma luterana, nós temos a reforma anglicana, nós temos a reforma das igrejas reformadas, o calvinismo, né, diretamente. Temos a reforma
de ordens católicas, como o capuchinho, como o franciscano, o beneditino, entre outras ordens, né? Enfim, são ordens que também aspiraram, desejaram uma reforma dentro da igreja, tá? A reforma luterana recebeu o apoio dos príncipes alemães, então acabou saindo da liderança romana, né? O anglicanismo, o rei inglês, ele desliga da igreja romana para poder bancar o seu casamento. E então nós temos assim uma série de ideias reformistas, e dentro da reforma nós temos três reformas. Nós temos a reforma luterana, temos a reforma liderada por Zwinglio, liderada por Calvino, e temos a reforma radical. Então são três tipos de reforma. Nós, da Assembleia de Deus, temos resquícios da reforma calvinista, e somos, a nossa base maior é da reforma radical, porque nós vamos herdar essa cultura da reforma radical. A questão do batismo de criança, nós não herdamos a reforma calvinista, ela vai continuar o batismo de criança. A igreja reformada, ela vai continuar sendo uma reforma estatal, ou seja, o governo banca a igreja, os pregadores são salariados pelo Estado. Calvino, por exemplo, ele era o pregador do domingo, e o seu salário vinha da Câmara Municipal sueca, de Genebra, então, da Suécia. Então acontece, o fato dessas questões da igreja estatal, a igreja luterana, uma igreja estatal, o anglicanismo, uma igreja estatal. Já a reforma radical não aceitava uma ligação com o Estado, pregava-se uma liberdade, uma independência, igreja e Estado. A pregação dos reformadores radicais é que a igreja não poderia caminhar com o Estado, porque a igreja tinha uma voz profética. E como que a igreja ia denunciar as atrocidades do Estado sendo bancada pelo Estado? Então você tem uma visão da reforma, às vezes muito superficial. Nós vemos muitos irmãos dizerem que tem a política com a religião, mas na realidade a reforma é um fruto da política religiosa, da igreja estatal. Sem a igreja estatal nós não teremos a reforma, tá? Então o primeiro ponto é que a reforma foi um evento que marcou o fim da Idade Média e o início da Idade Moderna. Então a reforma, ela divide a história. Nós encerramos a Idade Média, mais ou menos uns 9 séculos de Idade Média, e iniciamos a Idade Moderna. Por que a reforma é o ponto inicial da moderna? Porque aí a igreja cristã, né, ela vai trabalhar com os inimigos internos, porque a reforma torna-se um inimigo interno, e aí a igreja ela abandona o inimigo externo. Até então, na Idade Média, os inimigos eram externos, o liberalismo, as questões das heresias, as questões da ciência, né? Galileu e Companhia Limitada, o Spinoza com a sua declaração, né? Então você vai descobrir que esses inimigos externos, né? Esse inimigo que é entre aspas, né? Então a igreja, ela tinha as rédeas da mão, então ela era fortalecida, era um castelo forte, né? Os inimigos externos tentavam, mas a igreja não cedia. Mas quando a reforma eclode dentro da igreja, o que acontece? Então a igreja volta para esse inimigo interno e esquece ou abandona o inimigo externo, onde a ciência se multiplica. Com a criação da imprensa, né, por Gutenberg, o que acontece? A Bíblia começa a ser impressa, né, de maneira sem limite. Então nós temos aí tudo contribui para a ciência, tudo contribui para a reforma. Então nós temos um ponto inicial da Idade Moderna. Pensar grande, pensar a ciência, o homem passa a ser o centro das situações, da circunstância, a questão do Sol, o centro do universo, do sistema solar. E aí nós começamos a ter liberdade, mas ter liberdade para trabalhar e pensar, né?
Nós chegamos a um momento tão grande da época das luzes, né, o iluminismo, que o próprio Kant vai fazer a crítica da razão pura. Então, precisamos compreender esse início, esse pré-protestantismo brasileiro. E para entender o protestantismo brasileiro, precisamos entender essas questões que iniciou lá no século XVI. Deus abençoe. Vamos para a próxima aula.